O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom dia, eu sou Michele Brook e nós estamos de volta com o Universo Literário. Moby Dick, Guerra e Paz, As Farpas, O Retrato de Dorian Gray, Um Estudo em Vermelho, O Conde de Monte Cristo, Frankenstein, Oliver Twist. Estas foram algumas das obras publicadas durante o século XIX que ganharam grande notoriedade por seu diálogo com a realidade da época. Muitos dos seus escritores do século XIX ficaram conhecidos por apresentar discussões relacionadas ao contexto social, político e econômico de suas nações naquele período. Suas criações literárias espalhavam as injustiças, as desigualdades, a violência da sociedade, refletindo o pensamento mórbido de seu tempo. Pensando na relevância dessas obras para a literatura mundial e em sua capacidade em dialogar com os desafios da sociedade, o escritor, roteirista e poeta M.R. Terce selecionou 10 obras que traduzem da melhor forma a realidade vivida pelos contemporâneos de escritores como Herman Melville, Lev Tolstói, Eça de Queiroz, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, Alexandre Dumas, Mary Shelley e Charles Dickens. Para a gente saber mais sobre a produção literária do século XIX, bem como a relevância desses autores para a literatura mundial, vamos conversar agora com o escritor M.R. Terce. Bom dia, Terce, tudo jóia? Bom dia, Michele, tudo jóia? Eu vou bem, obrigado. Ok. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, viu? Um prazer enorme falar com você aqui no Universo Literário. Obrigado, o prazer é meu. Terce, antes de tudo, o que caracteriza a produção literária do século XIX? Sem dúvida nenhuma, o contraponto entre luz e sombra, Michele, porque você vê, Goya começa, nessa mesma época, Goya começa a pintar os desastres da guerra, os Estados Unidos declaram guerra à Inglaterra, surge a primeira iluminação urbana em Londres, grandes nomes do pensamento moderno, como Charles Darwin, Sigmund Freud, Karl Marx, ganham destaque mundial, tem o auge, a consolidação da Revolução Industrial, surgimento de novas invenções, independência do Brasil, ao mesmo tempo que Alexander Graham Bell está inventando o telefone, Thomas Edison inventa o fonógrafo, o Paraguai vem e declara guerra ao Brasil, Lincoln é assassinado, Rodin esculpe o pensador, Rothschild descobre o raio-x, os irmãos Lumière constroem o primeiro aparelho cinematográfico, vem a cultura em massa, a criação do Prêmio Nobel da Paz, os primeiros Jogos Olímpicos modernos são feitos em Atenas, né? Marconi inventa o telégrafo sem fio e muito mais coisas tenebrosas, como o surgimento, os primeiros assassinatos descobertos de Jack o Estripador, e finalmente, ao final ali desse século, nós temos a proclamação da República do Brasil. Ou seja, ao longo de 100 anos, a gente viu altos e baixos, luz e trevas, dentro desse centenário que, sem dúvida nenhuma, foi progressista, foi marcado pela propagação da Revolução Industrial. Mas houve esse contraponto perturbador, né? Essa coisa nefasta de guerras, de escuridão. E o artista da época, o que melhor representava a arte na época, né, era sem dúvida o escritor. E o escritor soube como ninguém retratar essa época de luz e de trevas. Você traz, Terce, uma lista de 10 livros publicados aí no século XIX. Entre tantas obras publicadas nessa época, por que você escolheu estes 10? Que diferencial eles apresentam? Eu escolhi pelo alcance das obras. Você veja, você tem muitos escritores que hoje, na época contemporânea, apesar de serem escritores do mesmo século, que nasceram nesse século, que produziram obras naquele século, eles não tiveram o alcance o alcance e a notoriedade assim quase imediata, né, que esses escritores tiveram.
Eu cito, por exemplo, Mary Shelley, que começou escrevendo a obra-prima dela, Frankenstein, né, ou Prometeu Moderno. Ela começou escrevendo numa espécie de aposta que ela fez com o marido, né, o poeta Shelley, e Lord Byron. Eles estavam passando as férias em um lago e tal. Para passar o tempo, porque estava chovendo muito, eles resolveram escrever contos e competir entre si ali. Ela acabou escrevendo essa obra-prima, que chega até a época contemporânea, como um dos livros que representam melhor o gênero horror mundial. E o Conde de Monte Cristo, na época ainda que ela escreveu, ela criou já uma fama, porque foi um frisson com o lançamento desse disco, com esse livro. O livro foi publicado em 1818 e imediatamente ele alcançou uma notoriedade, porque ele mexia com elementos que estavam sendo trabalhados na época, como o galvanismo, né? A ciência, a contraposição também entre superstição e religião. Então mexia com muitos pontos da sociedade da época que estavam sendo remexidos, né? Estavam sendo contestados. Também tem o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, que conta uma história de sociedades de castas, né? E de crime, que também teve um impacto muito grande na sociedade. Herman Melville apresenta Moby Dick, que retratava toda a sociedade baleeira da época. Alô? Oi, tô te ouvindo. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tem um sinalzinho aqui. Não. Ele apresenta, porque Moby Dick representava, além de apresentar a história do Capitão Ahab, dessa história de vingança e obsessão do Capitão Ahab, ele também retratava a indústria baleeira do século, né? Que foi uma das grandes motrizes da indústria. Charles Dickens, com Grandes Esperanças também, é um livro que alcançou rapidamente notoriedade. Ele publicou esse livro em duas partes, em 1860 e 1861, e tanto que a segunda parte, em 1861, foi muito aguardada, estava sendo muito esperada pelos leitores, né? Crime e Castigo, de Dostoiévski, também retratou muito bem essa sociedade do século XIX, muito bem essa coisa da luz e das trevas, né? Do que acontecia de bom, do que acontecia de ruim, do que era progresso, do que era retrocesso, né? Dentro da sociedade ali russa. Guerra e Paz também retratava os conflitos que aconteciam em termos mundiais, né? Também, porque guerras a essa época eclodiam por todo lado. Você tem aí lá nos Estados Unidos, na América do Sul, Brasil, várias nações da América do Sul resolveram entrar em revolução, né? Declarar a independência das colônias que há tanto tempo as estigmatizavam, né? Em Portugal você tem essa de Queiroz com as farpas. As farpas retratavam muito bem a sociedade burguesa da época, e essa de Queiroz soube como ninguém destilar todo o aborrecimento que aquilo causava à classe dos artistas, né? Na Inglaterra você tem um Estudo em Vermelho, publicado em 1887, além de outras obras de Sir Arthur Conan Doyle, mas essa retrata muito bem, porque ela foi, além de ser a primeira obra com uma aparição do personagem central dele, que é Sherlock Holmes, o Estudo em Vermelho também mostra uma Londres, né, subversiva, né, totalmente propensa ao crime. Não era só aquela Londres progressista da era vitoriana, era uma Londres também mórbida, era uma Londres que estava ali propensa a atos mórbidos, né? Por exemplo, essa época era muito comum a fotografia post-mortem, né? As pessoas fotografavam os entes queridos mortos em seus leitos ou em seus caixões para ter essas recordações em cima da lareira. Então, é um retrato muito mórbido trazido, né, em um Estudo Vermelho de Sir Arthur Conan Doyle, da sociedade inglesa, né? Aqui no Brasil nós temos Dom Casmurro também, que mostra como a sociedade interagia, os seus grandes traumas, né, os seus grandes tabus
de sociedade são retratados por Machado de Assis em 1899, quase ao final aí do século, de uma maneira magistral. E, por fim, eu escolhi também Oscar Wilde, que apresenta o retrato de Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray talvez seja o livro que melhor representa essa contraposição entre luzes e trevas, né? Esse contraste todo entre o que é bom e o que é ruim na obra de um escritor, além de levar, né, a obra ao status de retrato da sociedade, né? Foi isso que Dorian Gray e esses outros escritores fizeram nessa época. Entendi. Extremamente relevantes para esse século XIX, que foram esses nomes que você citou, né? Eles tinham uma influência cultural naquele período, eles eram nomes respeitados, já admirados no século XIX, ou foi depois, algum deles alcançou esse status de grande nome depois do século XIX, e a importância deles hoje em dia também para a literatura mundial? Perdão, a ligação ficou meio ruimzinha. Qual a pergunta? Você falou de todos esses escritores do século XIX, e aí a gente queria saber da importância deles para aquele momento. Eles já tinham esse respaldo, esse reconhecimento do público naquele século XIX, ou ele veio depois? E mais, eles continuam ainda hoje, claro, são grandes influências para os escritores atuais? Sem dúvida nenhuma. Isso você não tem a menor dúvida quanto à influência dos escritores atuais. Há nessa época aqui um olhar mais analítico da obra desses escritores. É claro, você publica uma obra ao seu tempo, é lógico que essa obra vai ser uma novidade, dependendo da originalidade, né, do contexto em que você introduziu essa história, do conteúdo dessa história, o que trouxe de novo. Então, dependendo do quão original essa história venha a ser, é lógico que ela vai causar um impacto nos seus leitores, né? Vai trazer alguma coisa de valor, né? E que agregue notoriedade ao seu nome como escritor. Mas esses escritores, à época da publicação deles, eu escolhi esses 10, justamente porque eles causaram esse grande impacto. Além de terem grandes vendas, desses livros terem sido publicados assim, num grande volume, tenham alcançado, inclusive, traduções, né, em outras línguas, serem publicados em outros países. Você vê, o imperador Dom Pedro II aqui no Brasil era um fanático leitor de alguns desses escritores, né? Ele lia muito o imperador Dom Pedro II nessa época aqui no Brasil, e ele mandava vir os livros da Europa, e posteriormente alguns desses livros foram traduzidos para português. Ele leu aqui também. Ele era um grande fã de Arthur Conan Doyle aqui no Brasil. E eu digo que esses escritores, eles alcançaram a sociedade, tiveram um grande impacto sobre essa sociedade, porque é exemplo de outros escritores que não tiveram tanto relevância na época, né? Eles alcançaram impacto imediato. Por quê? Eu cito, por exemplo, Howard Phillips Lovecraft, que hoje, na época contemporânea, é endeusado, é praticamente posto num pedestal, né? E ele é praticamente uma divindade entre os escritores, por exemplo, do gênero suspense e horror. Só que, na época, ele não teve grande sucesso. Ele não conseguiu alcançar aquele público, aquela notoriedade. Posteriormente, os amigos dele, do círculo Lovecraftiano, né, introduziram as obras dele em outras publicações, inclusive após a morte dele. Arthur Clarke, ele levou muito o nome do Lovecraft para frente dentro daquilo que a gente chamava de círculo Lovecraftiano, mas na época dele, ele não alcançou a sociedade como esses autores alcançaram. Hoje, esses autores ainda são relevantes, não só para a cultura mundial, mas como retrato da sociedade. Você pega, por exemplo, essa de Queiroz. Se você quer estudar a sociedade portuguesa do século XIX, você lê essa de Queiroz. Ele traz em pormenores o que era, por exemplo, em As Farpas, né, que eram apenas crônicas dessa de Queiroz. E essa de Queiroz, um detalhe, essa publicação ela foi até, se não me
equivoco, até 1880, essa publicação. Essa de Queiroz publicou As Farpas apenas em 1880, 1871 e 1872, comecinho de 1872. Após isso ele não publicou mais, mas As Farpas, em 1871 para 72, era o que melhor representavam, pelo Penejar e essa de Queiroz, né, a sociedade portuguesa como um todo ali. Então, cada um desses escritores trouxe um pouquinho da sua nação, trouxe um pouquinho da sua região, né? Vamos dizer assim, tem regionalidade ali? Lógico que tem. Você não pode descartar, por exemplo, o que é Conan Doyle. Ele estuda, ele traz um retrato exclusivo do que era a Inglaterra, mas se você precisar saber o que é a Inglaterra na época, leia Conan Doyle. Se você precisar saber o que era o Brasil no século XIX, sem dúvida nenhuma, leia Machado de Assis. Assim, de milhares de leitores que eles tiveram na época, e hoje, o grande sucesso que esses livros ainda representam, assim, em suas reedições, você nota que há uma veracidade, né, desses relatos que foram feitos pelo Penejar do escritor. Então, sim, sem dúvida nenhuma, até hoje isso afeta não só os leitores, como afeta os escritores modernos. Uhum. Tércio, então, diante de tudo isso que você nos falou, a gente pode entender que a leitura dessas obras, elas nos aproximam da realidade da época e principalmente do contexto sociopolítico que estão presentes nesses livros. Sim, sem dúvida. Não apenas isso. Talvez você lendo qualquer uma dessas obras, você tenha uma reflexão muito profunda do que era a psique do cidadão nessa época, né? Você tem uma reflexão muito profunda de tudo que influenciava não só a vida desse cidadão dentro da sociedade, como também de tudo aquilo que regia a sua existência. Em Frankenstein você tem muito da ciência versus superstição, aquilo que era tabu dentro da ciência, aquilo que eles não poderiam mexer, né, dentro do mundo científico, essa tendência do cientista, do médico, de se endeusar também, de se considerar Deus, né? Então isso era muito cogitado na época, isso era muito discutido. Com Alexandre Dumas, por exemplo, que também escreveu Os Três Mosqueteiros, mas o Conde de Monte Cristo, sem dúvida nenhuma, retrata melhor a sociedade daquela época, da França. Você tem também esse contexto da psique, o que uma pessoa injustiçada, né, está fazendo na cadeia, o que ela pensa, como ela reflete sobre aquilo, sobre os anos que ela vai passar na cadeia, o que ela pensa. Então você vê o conteúdo de vingança, ele só está preocupado com a vingança enquanto ele está na cadeia, ele quer sair dali e se vingar dos seus inimigos, ele não quer provar que ele é inocente, tanto que ele muda de identidade, ele quer se vingar ali. Então você nota que existe uma tendência, além dessa influência, desse retrato de sociedade, desse retrato de progresso, desse retrato de retrocesso, existe uma tendência dos escritores de descreverem a psique, a psicologia de cada um de seus personagens ali, como também um retrato fiel da sociedade. Maravilha. A seleção que você fez traz apenas um livro escrito por uma mulher, que é a Mary Shelley. Qual que é a posição assumida por escritoras nessa época? Que outras autoras contemporâneas de Shelley você pode citar, independente desse grupo de 10, mas que tiveram grande relevância para a literatura ali naquele momento? Eu acho que eu escolhi Mary Shelley, principalmente na época que ela escreveu, 1818, porque em 1818, logo no começo do século, a mulher, principalmente na Inglaterra, ela tinha o status de dona de casa, né? De matriz apenas de filhos, né? A mulher não era respeitada, não tinha direitos políticos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então a essa época, Mary Shelley, né,
sem dúvida nenhuma, é uma das escritoras que receberam mais destaque, maior destaque, tanto pelo que eu falei, porque você veja, essa escritora, Mary Shelley, ela conseguiu alcançar indubitavelmente um grande sucesso de vendas e uma grande audiência, né, dentro daquilo que nós chamamos de leitores, do universo de leitores das publicações. Eu não acredito que qualquer outra escritora a essa época tenha conseguido, né, galgado maior sucesso que ela no século XIX, porque é justamente o que eu estou dizendo. A mulher não tinha essa força que ela tem, esse empoderamento que ela tem hoje na atualidade, né? Poderia citar quem, meu Deus, está me fugindo o nome agora. É muita gente, né, Tércio? Nossa Senhora. Não, eu lembro a obra, não lembro a escritora. Fala a obra, então, que a escritora a gente... Vamos lá, O Vento dos Morros Uivantes. Peraí que eu vou no meu amigo Google, porque a minha memória... Você lembra? Você tá com o Google. É lógico que eu estou aqui. Pera um minutinho. Vai falando aí que eu vou procurar aqui para você. Mas eu cito Mary Shelley, eu fiz uma pesquisa bem profunda em cima disso aí, porque realmente ela atingiu, ela foi ouvida. É isso que eu estou querendo expressar. Mary Shelley, ela conseguiu. Peraí. Ela conseguiu. Emily Brontë. Conseguiu? Consegui, Emily Brontë. Pois é. A própria. Mas Shelley, acima dela, ela conseguiu, eu mencionei que ela conseguiu ser ouvida, não ouvida, mas ela conseguiu ser lida. Ela atraiu a atenção masculina da época, entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Ela trouxe o leitor, e olha só que era um leitor inglês, né? Um leitor muito, vamos dizer assim, além de classudo, né? É um leitor que tem uma série de preconceitos quanto à mulher, quanto ao papel da mulher na sociedade. Ele acha que aquilo, ponto, e acabou. Mulher é avental, pronto. Isso no século XIX, tá? E aí chega um livro de uma escritora. Um leitor, eu acho que masculino dessa época, talvez ele nem quisesse ler porque ela fosse mulher. Só que esse livro estava causando um frisson tão grande que ele resolveu, por curiosidade, pegar. E quando ele leu, ele gostou. Então, sem dúvida nenhuma, Mary Shelley, a essa época, a despeito do gênero literário que ela escreveu, que ela praticamente ela deu início ali às obras de horror, né, moderno, de suspense e horror moderno, Mary Shelley alcançou o coração do leitor, né, enquanto homem. Essa Mary Shelley, ela nessa época, ela fez uma grande estação, sem dúvida nenhuma. Agora, a Emily, eu acredito que não tenha conseguido tanta notoriedade à época. Essa é a diferença. Esses 10 escritores que eu escolhi, e a Mary Shelley incluída aí, ela alcançou notoriedade e alcance à época, né? Ela conseguiu um grande número de leitores, né? Reedições, republicações nessa época, logo no século XIX. Emily Brontë, talvez não. Entendi. Tércio, para a gente encerrar o nosso papo, nesta semana completam-se os 175 anos da publicação da obra O Conde de Monte Cristo. Depois de todo esse tempo, ainda é possível traçar comparações entre o que é abordado na obra e a sociedade atual? Eu acredito que sim, né? Principalmente em termos de injustiça. Nós temos tantas injustiças, né, sendo cometidas à revelia, sendo cometidas ao bel prazer desses endeusados senhores de toga, né? O juiz hoje na sociedade moderna, principalmente no Brasil, ao vestir a toga, eu acho que ele pensa que ele vestiu uma nuvem, né? E ele está lá acima de todos, lá decidindo as coisas por todos, inclusive aumentando o seu salário de maneiras, né, que a gente nunca vai ter alcance. Só que, sem dúvida nenhuma, o Conde de Monte Cristo retrata muito bem essa injustiça. A diferença entre o Conde de Monte Cristo e a época contemporânea
é que o cidadão hoje em dia, ele protesta, né, ao invés de exigir vingança. Ele não trama a vingança dele após receber uma grande humilhação, após ser injustiçado. Ele não fica lá na casa dele, no lar dele, tramando a vingança dele contra a sociedade, contra os inimigos dele. A diferença é que ele vai às ruas, ele protesta. Eu acho que a grande diferença daquela época para essa época é que o povo nas ruas tem mais voz ativa do que aquela época. Eu acho que talvez um protesto naquela época seria repelido com violência pela polícia, né, pelos poderosos. Tanto se você fosse protestar contra o judiciário naquela época lá, eu acho que você acabava na forca. Mas hoje a gente pode falar livremente disso e protestar livremente contra isso. Mas sem dúvida nenhuma, com o aniversário do Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, o grande emparelhamento com a sociedade moderna seria no tocante às injustiças. Maravilha. Tércio, foi um prazer enorme conversar com você, uma aula que você nos deu aí da literatura do século XIX. Parabéns por o trabalho que você desenvolve, sucesso. Você está em pesquisa para um novo projeto já, né? Ok. Alô? Desculpa, falhou de novo a ligação aqui, é o lugar que eu estou, desculpa. Você está aí em pesquisa para um novo projeto, né? Sim, eu estou aqui na Serra Gaúcha, estou aqui no Parque Gaúcho pesquisando para o próximo livro. Oh, beleza. Estou dando continuidade à série Imperiais de Gran Avuelo, que foi publicado em 2018 pela editora Pandora, e eu já estou escrevendo o terceiro livro, já dando continuidade à série. Esse livro ele foi sucesso ali de público e de vendas na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, né? Inclusive ele foi indicado como melhor literatura geek do ano de 2018, pela Sintonia Magazine. Então eu estou dando continuidade a essa série aí pela editora Pandora. Esse ano aqui tem Bienal no Rio, a gente já está se preparando aí para o lançamento do Bairro da Cripta. Vamos ver o que mais o futuro nos reserva, mas sempre com pesquisa histórica em cima, porque eu gosto de centrar meus livros dentro do conteúdo histórico. A exemplo desses 10 escritores que retrataram tão bem a época deles, né, a época do século XIX, eu gostaria de retratar um pouquinho da nossa sociedade, do nosso presente, do nosso futuro e principalmente do nosso passado, né, mostrar para os meus leitores o conteúdo, principalmente abrasileirado, né, o nosso conteúdo brasileiro, o nosso conteúdo tupiniquim, tão rico que nós temos. Com certeza. Tércio, mais uma vez, muito obrigada. Um prazer enorme falar com você. Michele. Microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom? Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.